Muitas pessoas chegam até aqui carregando uma pergunta silenciosa no coração. Por que a vida parece exigir tanto, mesmo quando estamos tentando fazer o bem? Talvez você também já tenha se sentido assim, olhando para dentro e se perguntando onde errou, ou por que certas dores insistem em permanecer. Fique comigo até o final, porque aos poucos tudo isso vai fazer sentido, de uma forma serena, profunda e libertadora. Não é uma resposta rápida, mas é uma resposta que toca a alma. Hoje vamos refletir à luz das obras espíritas e dos ensinamentos do Evangelho, segundo o Espiritismo, sobre um tema que atravessa gerações e consciências: as provas da vida e o verdadeiro propósito do sofrimento. Mas não se apresse em julgar essa palavra. Espere um pouco. Ela guarda um significado muito diferente daquele que aprendemos a temer desde cedo. Às vezes, a resposta que buscamos não vem em forma de explicação imediata. Ela surge em pequenos sinais. Um pensamento mais calmo no meio da confusão. Uma sensação inesperada de paz, ou até uma força que aparece quando acreditávamos não ter mais nenhuma. Esses momentos são sutis, mas profundos. São convites silenciosos para continuar. Com o tempo, percebemos que a vida não responde tudo de uma vez, mas nos ensina passo a passo, exatamente no ritmo que a alma consegue acompanhar. No entendimento espírita, nada acontece por acaso. Nenhuma lágrima é desperdiçada, nenhum esforço sincero passa despercebido. Cada experiência, cada encontro e até cada desafio é uma oportunidade cuidadosamente alinhada ao nosso crescimento espiritual. Muitas pessoas acreditam que a dor é um castigo, quando na verdade ela é, muitas vezes, uma mestra silenciosa, uma mestra que não grita, não impõe, mas ensina profundamente. No tempo exato da alma, Allan Kardec nos lembra que o espírito não nasce pronto. Ele se constrói, se lapida e se amplia ao longo das experiências. E é justamente nas dificuldades que despertamos forças que jamais imaginaríamos possuir. Pense nisso com carinho. Quantas virtudes só surgiram em você depois de um momento difícil? A paciência, a empatia, a humildade, a fé. Nada disso floresce no conforto absoluto. Observe a sua própria história com honestidade. Quantas vezes você precisou ser forte quando tudo em você queria desistir? Quantas vezes escolheu agir com bondade mesmo estando ferido por dentro? Essas escolhas não são pequenas no plano espiritual. Elas revelam maturidade da alma. Muitas pessoas ainda fogem dessas experiências. Outras, como você, permanecem, mesmo cansadas. Isso diz muito sobre quem você é. Talvez você já tenha percebido que, muitas vezes, são justamente as pessoas mais sensíveis, mais honestas e mais dedicadas que enfrentam os maiores desafios. Isso não é injustiça divina. Pelo contrário. No plano espiritual, as provas não são distribuídas para punir, mas para educar. Espíritos mais conscientes assumem compromissos maiores, porque já possuem recursos internos para atravessá-los. O Evangelho Espírita nos convida a ver com os olhos da alma. Quando fazemos isso, percebemos que as provas não vêm para nos quebrar, mas para nos revelar. Revelar quem somos além da matéria, além do medo e além das aparências. E talvez você esteja vivendo agora uma fase em que tudo parece confuso, pesado ou sem explicação. Mas espere. Há um sentido se desenhando, mesmo que ainda não esteja claro. A lei de causa e efeito não é punição, é educação. Ela atua como um espelho amoroso, mostrando ao espírito aquilo que ainda precisa ser compreendido. Nem sempre o efeito vem de algo desta vida. Muitas vezes, vem de compromissos assumidos antes, com plena consciência espiritual. Isso não deve gerar culpa, mas responsabilidade serena. A vida não cobra, ela ensina. Jesus, em sua infinita sabedoria, nunca prometeu ausência de dor. Ele prometeu presença, amparo e direção. Bem-aventurados os aflitos, não porque sofrem, mas porque compreendem, mais cedo ou mais tarde, que nada é desperdiçado no caminho do espírito. A aflição, quando compreendida, deixa de ser prisão e se transforma em ponte. Quando olhamos para a trajetória de Jesus, percebemos que até ele enfrentou incompreensão, abandono e dor.
não porque merecesse, mas porque veio ensinar pelo exemplo. O caminho do amor nunca foi o mais fácil, mas sempre foi o mais transformador. Se o Mestre passou por provas, por que acreditaríamos que cresceríamos sem elas? Muitas pessoas resistem à dor, e isso é humano. Ninguém gosta de sofrer. No entanto, quando acolhemos a experiência com confiança, algo se transforma por dentro. A dor deixa de ser inimiga e passa a ser passagem. Passagem para um nível mais elevado de consciência, de compaixão e de amor. Não é fácil, mas é possível. Há dores que nos ensinam a colocar limites. Outras nos convidam ao perdão. Algumas nos despertam para o valor da vida, enquanto outras nos chamam ao silêncio e à introspecção. Cada prova tem uma linguagem própria. O desafio é aprender a escutá-la sem revolta, sem desespero, mas com disposição para compreender. Existe um momento sutil em que a dor começa a perder o controle sobre nós. Ela ainda existe, mas já não define tudo. É quando paramos de perguntar, por que comigo? E começamos a perguntar, o que isso quer me ensinar? Essa mudança interna é silenciosa, mas poderosa. É aí que o espírito amadurece. Talvez você esteja se perguntando agora, como atravessar esse processo sem se perder? A resposta é simples e profunda ao mesmo tempo. Vigilância interior, oração sincera e ações no bem. Não como obrigação, mas como escolha amorosa. Cada pequeno gesto no bem reorganiza o nosso campo espiritual e fortalece nossa ligação com a espiritualidade superior. E aqui existe um ponto essencial que muitas pessoas esquecem. Ninguém sofre sozinho. A espiritualidade ampara, inspira e sustenta, mesmo quando não percebemos. Muitas vezes, o silêncio que sentimos não é abandono, é recolhimento para fortalecimento interior. É o espírito sendo convidado a encontrar respostas dentro de si. Os benfeitores espirituais respeitam nosso tempo. Eles não retiram a prova, mas nos sustentam durante ela. Muitas vezes, o alívio vem em forma de intuição, de um pensamento mais calmo, de uma palavra que chega na hora certa. Nada disso é coincidência. É cuidado. Há momentos em que tudo o que podemos fazer é continuar, um dia de cada vez. E isso também é coragem. A espiritualidade valoriza cada esforço invisível, cada noite difícil superada, cada lágrima contida. Nada passa despercebido quando o coração permanece sincero. Mesmo quando o caminho parece longo e silencioso, existe um amparo invisível sustentando cada passo. A espiritualidade não nos abandona nos dias difíceis. Ela caminha conosco, fortalecendo a alma pouco a pouco, até que aquilo que hoje dói se transforme em compreensão e paz interior. À medida que compreendemos a vida sob essa ótica espiritual, a revolta cede espaço à aceitação consciente. Não uma aceitação passiva, mas ativa, lúcida e confiante. Aceitar não é desistir. É compreender para transformar. É olhar para a dor e dizer: eu ainda não entendo tudo, mas confio no processo. O sofrimento, quando iluminado pelo entendimento, se converte em sabedoria. E a sabedoria nos aproxima da verdadeira paz. Aquela que não depende das circunstâncias externas, mas nasce da certeza de que estamos exatamente onde precisamos estar para evoluir. Essa paz não elimina os problemas, mas nos fortalece para enfrentá-los. Talvez agora você perceba algo importante. Aquilo que parecia um fardo pode estar, na verdade, lapidando a sua alma. Assim como o diamante passa por pressão para revelar seu brilho, o espírito atravessa provas para manifestar sua luz. Não é punição. É preparação. As obras espíritas nos ensinam que a justiça divina é sempre acompanhada de misericórdia. Nada é exigido além do que podemos suportar. E quando a carga parece pesada demais, é porque estamos sendo convidados a crescer além do que imaginávamos possível. Confie. Mesmo que não veja o caminho completo, dê o próximo passo. Caminhe com serenidade, com honestidade e com fé. A vida espiritual é justa, amorosa e profundamente educativa. Cada etapa tem seu propósito, cada dor tem seu ensinamento. Fique em paz. Continue firme.
E lembre-se, com carinho e esperança, nada passa em vão quando o coração escolhe aprender.